Vamos dar início então à primeira parte do estudo Levantando o Tabernáculo Caído de Davi. No vídeo passado eu dei uma pequena introdução e eu queria comentar agora o contexto, né, dessa situação de Atos para nós entendermos o que está acontecendo. Paulo, na sua primeira viagem missionária com Barnabé, ele sai ministrando. E Paulo, ele buscava as sinagogas. Por quê? Porque era o local onde as pessoas estavam, teoricamente, esperando o Messias, onde as pessoas conheciam todas as profecias do Antigo Testamento. Obviamente, havia nas sinagogas também gentios, né, chamado de prosélitos, que eram atraídos a servir o Deus de Abraão, o Deus único. E Paulo, então, ele buscava sempre as sinagogas com o propósito de levar o Evangelho. E durante a viagem, Paulo vai provando as dificuldades em relação aos judeus, né? Se você ler ali 13, 14, você vai ver isso. Paulo prega, alguns judeus se convertem, muitos gentios aceitam o Evangelho, mas os judeus, quando vem a multidão ao redor de Paulo, aceitando e etc., eles se revoltam, e Paulo então é apedrejado, Paulo é perseguido, é preso em função dessa situação. Mas Paulo continua, sai perseguido numa cidade, vai para outra cidade, e nesse processo Paulo vai entendendo o chamado dele, né? Paulo vai entendendo que Deus o chamou para pregar aos gentios, que na verdade toda a formação de Paulo, seu conhecimento, a sua habilidade com a questão dos idiomas da época, a cidadania romana, lidava então realmente com agora um chamado, um ministério, uma unção, dons espirituais, dava a ele condição de levar o Evangelho aos gentios. E o Espírito começa realmente a confirmar aquilo que tinha falado lá na conversão para ele. E Paulo então, chega o momento que Paulo fala, olha, já que vocês não querem, né, falando aos gentios, aos judeus, já que vocês não querem, rejeitam a palavra, e ele fala isso aí, capítulo 13, né, 14, ele fala isso, eu vou para os gentios. E Paulo então realmente começa a fazer um trabalho, né, só para nós lermos aqui, ó, Atos 13, 13, deixa eu abrir aqui, Atos 13, 13, ele diz o seguinte aqui, isso para nós entendermos o contexto, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentou-se, e depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, varões irmãos, se tendes algumas palavras de consolação ao povo, falai. E Paulo, levantando-se Paulo, pedindo silêncio aos irmãos, disse, varões israelitas, e os que temei a Deus ouvi. E aí ele começa, né, aqui a partir do 17, falando da pessoa de Jesus e tal, falando de João Batista, falando de Abraão, e etc., falando da morte de Jesus a partir do versículo 28, e aí então ele anuncia, né, que Jesus foi ressuscitado, versículo 34, não permitirás que o seu santo veja corrupção, falando de Davi, da profecia de Davi, e aí ele diz o seguinte, no versículo 38 do capítulo 13, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés
não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a multidão, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falaram-se e exortavam a permanecer na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister, ou era necessário, que a vós outros se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Visto que a rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então esse é o momento chave. Paulo sai para anunciar a palavra. O enfoque inicial dele era os judeus. Mas no meio dessa viagem, as coisas que vão acontecendo vão gerando uma convicção no coração de Paulo que, na verdade, Deus o havia chamado para um apostolado entre os gentios. Obviamente, Paulo continua esse trabalho, perseguido pelos judeus. Claro que sempre havia um outro judeu que aceitava a palavra, né? Mas os gentios, na sua grande maioria, é que recebiam a palavra e eram salvos e etc. Paulo então é perseguido e E aí nós temos uma situação interessante, né? Então nós temos algo acontece no início do capítulo 15 de Atos. Vamos dar uma olhada nisso. Capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 diz assim, presta atenção aqui: então alguns que tinham descidos da Judéia, ou seja, de Jerusalém, né, da igreja, tá, ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Ok. Então, isso é o pano de fundo para o que acontece em Jerusalém a partir daqui, né? Então sobe Paulo, Barnabé, alguns irmãos mais de Antioquia, e vão até Jerusalém. E aí acontece o que é chamado de primeiro concílio da igreja. É a primeira reunião que está, pelo menos, escrita ali na palavra, né? Os detalhes dessa reunião, onde há uma decisão a ser tomada. E a decisão tem a ver com essa palavra que esse pessoal que desceu da Judéia afirmou. Ou seja, para receber a salvação, para serem salvos, os gentios deveriam tornar-se na prática judeus. Deveriam circuncidar, guardar toda a lei, observar todos os ritos, toda a questão da comida e etc. Então, isso era o que propunha esses irmãos. Obviamente, alguns dos fariseus, saduceus de Jerusalém, eles haviam convertido e aceito a palavra. Mas o coração estava ali dividido. Como que agora alguém que não é judeu,
simplesmente aceita, recebe perdão dos pecados e é salvo e pode continuar uma vida como um gentio, sem toda aquela questão da lei, sem inclusive a guarda do sábado e etc. Então, eles diziam, então, conforme o uso de Moisés, ou seja, tem que se submeter a toda a lei. E Paulo e Barnabé, então, tem uma briga com eles. E isso vai para a igreja em Jerusalém, e nós temos aí o primeiro concílio de Jerusalém. Anciãos, vamos dar uma olhada aqui, tá? Versículo 6 do capítulo 15 diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar um assunto. Qual assunto? Se os gentios realmente fariam parte da igreja, sem, contudo, serem judeus, necessariamente, na sua cultura e etc. Ou eles realmente teriam que se tornar judeus, circuncidar e viver realmente como um judeu. Quando estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, nós entendemos que essa questão não termina aqui, essa questão continua. Algumas pessoas, eles não se submeteram, assim como hoje não se submete a decisões, né, da palavra e sai criando a sua própria religião, a sua convicção, né? Mas nós entendemos que é difícil. Já mencionei na introdução, o próprio Pedro, quando foi para a casa de Cornélio, ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, em Jope. Ele foi para a casa de Cornélio na marra. Ele estava jejuando, Deus dá uma visão para ele dos animais descendo, que eram animais impuros. Deus diz para ele: mata e come. Ele fala: não, de jeito nenhum, na minha boca nunca entrou coisa imunda. Aí Deus fala: olha, o que Deus purificou não considere imundo. Obviamente, Deus não queria que Paulo comesse, vamos usar um animal bem atual, né, morcego. Pedro comesse morcego. O que Deus queria é que Pedro entendesse que se os gentios até ali eram tidos como imundos, e os judeus sequer se relacionava, pegava na mão, e muito menos entrava na casa dele, Deus agora queria que Pedro entendesse que Deus ia purificá-los. E então, Pedro realmente, a força, isso é mostrado por 3 vezes, ele recusa de modo nenhum, mas aí ele entende, vai para a casa de Cornélio, e lá Deus realmente desce com o Espírito Santo e bagunça tudo. Pedro, inclusive, leva alguns irmãos que foram com eles até a casa de Cornélio. Pedro leva para Jerusalém para justificar essa situação, porque teve que batizar os irmãos. Como que não batiza se eles foram batizados com o Espírito Santo? Como que eu vou dizer: não, vocês são gentios, eu não vou batizar? E agora aqui essa questão então é colocada diante dos apóstolos. Paulo fala, Pedro fala, e depois então Tiago toma a palavra. E é Tiago, justamente, a partir do versículo 13, o versículo 12 diz assim: então toda a multidão se calou. Aqui Pedro já tinha falado, até o versículo 11. E escutava Paulo e Barnabé, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago. Tiago aqui é o irmão de Jesus. O Tiago, do Pedro, Tiago e João, já havia sido morto pela espada. Foi quando a igreja se dispersou de Jerusalém. Esse Tiago aqui então é o Tiago da carta, né, de Tiago, que nós temos aí, e é o irmão de Jesus. Tomou Tiago a palavra dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Ele diz: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. Que é citando a casa de Cornélio, que Pedro havia citado aí em cima. E com isso concordam as palavras dos profetas.
como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído, o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Ele cita essa profecia, e aí então ele fala: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus. Ou seja, não vamos impor o judaísmo sobre eles. E aí dá algumas observações aqui, e então Paulo leva essa carta, feita uma carta, e Paulo lê essa carta em cada cidade onde ele chega para pregar o evangelho, dizendo então da atitude, da decisão tomada em Jerusalém. Queridos, eu queria só colocar o contexto onde isso acontece, nesse primeiro vídeo, nessa introdução, e entendermos que o levantar do tabernáculo caído de Davi está essa profecia do Antigo Testamento, que nós vamos iniciar com ela a próxima aula. Ela está intimamente ligada a essa profecia, sim com a conversão dos gentios, ou seja, aquela promessa que Deus fez a Abraão: em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus chama o povo de Israel, chama Abraão e chama a nação judaica, não porque ele não amava os outros, senão porque ele tinha um propósito. E esse propósito era alcançar todas as nações com seu evangelho. Queridos, ficamos por aqui, continuamos na próxima lição. Um abraço.